Um livro que te conta cientificamente sobre a vida secreta das árvores de uma maneira leve e apaixonante. E é sobre esse livro que nós vamos falar nesse vídeo, A Vida Secreta das Árvores. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou licencianda de Biologia e resolvi criar um quadro chamado Biobooks, onde todo mês eu vou dar uma dica de um livro relacionado à biologia. Então, bora comigo? Muitas pessoas acham que as árvores são solitárias, porém, segundo cientistas que realizaram um estudo no solo onde elas vivem, eles descobriram uma rede subterrânea de fungos que conecta todas as árvores próximas, como se fosse uma internet vegetal, sabe? E é através dessa rede que elas se comunicam, então passam nutrientes e mensagens de alerta quando elas se sentem ameaçadas, por exemplo. As árvores conversam? Será que elas têm relações familiares? Ou será então que elas cuidam dos seus filhos? Isso é muito estranho para ser verdade, né? Mas o cientista alemão Peter Wohlleben, autor do livro A Vida Secreta das Árvores, e a cientista Susanne Simard vem desenvolvendo pesquisas e investigando a vida das árvores por décadas. E os resultados deles são surpreendentes. E se tudo que você sempre imaginou saber sobre as árvores estivesse errado? E se, apesar de tão diferente de nós, descobríssemos que elas compartilham diversas características dos humanos? Nos últimos anos, a ciência tem comprovado que as árvores e os homens têm muito mais em comum do que a gente é capaz de imaginar. Assim como nós, elas também se comunicam, elas têm relacionamentos, elas formam famílias, elas cuidam de doentes e dos filhos, elas têm memória, elas lutam ferozmente contra outras espécies e até mesmo contra a espécie dela mesma. Algumas são naturalmente solitárias, enquanto outras conseguem viver plenamente se fizerem parte de uma comunidade. E assim como nós, cada uma se adapta melhor a um determinado ambiente. E no livro A Vida Secreta das Árvores, o engenheiro florestal alemão Peter Wohlleben alia os seus 20 anos de experiência às últimas descobertas científicas para examinar o dia a dia desses seres fantásticos. E com um ponto de vista surpreendente e inovador, o livro se tornou um fenômeno na Alemanha. E não é à toa, né, que ele está na lista dos mais vendidos do The New York Times. Essa viagem fascinante pela vida das árvores e pela floresta é um convite para a gente repensar a nossa relação com a natureza. O que você sabe sobre as árvores? Que elas vivem paradas em seu lugar, umas florescendo, outras dando frutos, outras apenas folhagens ou sujeira, como muita gente pensa. Algumas baixas, outras enormes, umas que existem há algumas décadas, outras que são centenárias. Talvez é comum a gente ter essa ideia básica sobre as árvores. Às vezes pode ir um pouco além, sabendo nomes e espécies. E era a minha ideia. Eu tinha esse conhecimento básico sobre isso, até ler esse livro. E esse livro, ele mostra que elas podem ocultar mistérios e segredos que a gente jamais poderia imaginar, nem mesmo no nosso sonho mais louco. Peter Wohlleben é um engenheiro florestal alemão que dedicou grande parte da sua vida a estudar e examinar cientificamente as árvores. Por isso imagina-se algo comum que muitos biólogos fazem, mas não, porque ele foi muito além. Ele explica pouco a pouco, detalhe por detalhe, a vida secreta das árvores. Esse livro, ele é um estudo minucioso e detalhado, onde nos é apresentado um novo olhar para a vida da natureza, nas florestas e onde as árvores são as grandes protagonistas. Ele tem uma linguagem intimista, como se a gente estivesse conversando com o autor mesmo, sabe? Então é possível sentir o deslumbre, o encantamento, a paixão dele em cada linha que a gente discorre sobre o livro. As descobertas dele são realmente assim fascinantes, e mesmo que você leia esse livro sem muitas expectativas, que foi como eu comecei, eu te garanto que é impossível você não ficar abismado com cada coisa que vai contando nos capítulos. E a leitura ela não apresenta dificuldade, porque os capítulos são curtos, são sucintos, não tem muitas expressões e nem nomes científicos, o que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho.
Então, é capaz de você se perder na leitura desse livro sem nem notar, porque é aquele livro que te prende, que prende a tua curiosidade para tu ficar lendo mais e mais e mais e mais, e quando vê, já terminou. E ele pode se tornar um pouco cansativo porque ele só mostra fatos, então ele não tem uma história, um enredo, mas mesmo assim é uma leitura muito, muito enriquecedora. Fazendo uma correlação com nós, humanos, o autor ele conseguiu expor todo o funcionamento desse mundo oculto. E era um conteúdo que tinha tudo para ser maçante, assim, cansativo de ler, mas ele transformou num relato extremamente contagiante e relevante nos dias atuais. Então, quem poderia imaginar que as árvores vivem em comunidade? Ou então que elas são capazes de se conectar através das raízes umas pelas outras, transformando, doando alimentos? Ou então que elas se comunicam? Gente, isso parece loucura, né? Só que as descobertas são tantas que até demora pra gente processar tanta informação e entender realmente esse mundo secreto. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: em um punhado de terra de floresta existem mais seres vivos do que o total de seres humanos no planeta. Uma colher de chá contém mais de 1 quilômetro de filamentos de fungos. Todos esses seres trabalham e transformam o solo, tornando-o valioso para as árvores. Essa frase já virou vídeo aqui no perfil, já virou Reels lá no meu Instagram, porque eu amo ela. É uma das frases incríveis que tem aqui no livro. Pra mim, ela resume todo esse livro. Porque ela nos surpreende e nos faz refletir sobre como a gente é um ser pequeno. Já pensou? Olha só, em um punhado de terra e de floresta existem mais seres vivos do que o total de seres humanos no planeta. Ela faz um boom assim na nossa cabeça, sabe? E tá aí a importância desse livro também. Porque ele, além de fazer nós refletir sobre a natureza, sobre a árvore, sobre as árvores, né, sobre as florestas, ele nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre o quão a gente é pequeno comparado a uma árvore, a uma floresta, sabe? Quem dera então comparado ao planeta. Ao ler esse livro, fica impossível passar por uma árvore e não deixar com que a mente vague e que a gente fique admirando ela, porque muda completamente a nossa visão sobre as árvores. E eu acredito que esse seja um dos objetivos desse livro e do autor, de desenvolver nos leitores aquela sensação assim de empatia com a natureza e para a natureza, sabe? Ele nos coloca lado a lado das árvores, fazendo com que a gente entenda que a gente tem muito mais em comum com elas do que a gente imagina. E mostra também a importância tanto das florestas, das árvores, enfim, para o ecossistema. E o quanto elas são imprescindíveis para a manutenção de toda a vida existente. Esse livro ele é quase que uma canção para a natureza e um alerta para a importância da sua preservação. Bom, e é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que esse Biobooks do mês de janeiro tenha sido útil para ti. Eu espero muito que você se junte ao nosso clã aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!